Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma live, mais uma transmissão aqui. E o convidado de hoje é o professor Alexandre. Ale, pode mandar a solicitação aí para mim. Já entra, já a gente já te coloca aqui, já começa esse bate-papo contigo logo. Então, eu estou recebendo aqui o professor Alexandre para falar sobre esses 5 sentidos. Ele é especialista nisso. Então, tudo a ver a ele dividir com a gente essa parte um pouco mais científica. Eu entro com essa parte prática e a ideia é realmente passar para você uma série de ações aí pontuais para que você já consiga vender mais imediatamente, tá? Então essa aqui é a ideia, esse que é o conceito aqui, por isso que a gente está trazendo isso para vocês. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, tudo bem por aí? E aí, como estamos? Tranquilo? Opa, tranquilo, no dia 20 já do confinamento. É isso aí. Deixa eu ajustar aqui para aparecer, tá legal para você aí? Tudo tranquilo. Maravilha, tá vendo bem? Tudo certo. Show de bola. Ale, vamos lá. Sem mais delongas, para quem está chegando aí, seja bem-vindo aí. Mayra, Rosilene, Nath, Thiago, Ana, sejam todos muito bem-vindos aí para mais uma transmissão aqui. Bom, quem está entrando agora, já clica no aviãozinho embaixo aí, vai chamando a galera para participar. Juliana Fassarella, seja bem-vinda, Ju, está lá na Tailândia. É uma grande parceira. É uma das principais parceiras aí da Universidade do Logista, especialista, primeira ganhadora do reality show de moda que teve no Brasil, sabia, Lê? É mesmo? Olha isso. Monstra, entende muito aí de moda, entende tudo mais um pouco, e ela é especialista de moda aqui da Universidade do Logista. Seja muito bem-vinda, Ju. Ale, vamos lá. Você acha que dá para usar o tato? Ô, Ju, esse tema aqui vai interessar muito lá para suas alunas também, viu? Ale, me conta uma coisa, você acha que o tato ele pode ajudar aquele lojista a vender mais? Me conta isso aí. Então, o tato ele é um dos elementos sensoriais que a gente mais consegue tangibilizar, não é verdade? Se a gente for pensar, comparando o tato ao olfato, o tato à gustação e até mesmo a audição, a gente consegue, perguntando, né, a grande maioria das pessoas, trabalhar melhor com o tato. A gente consegue compreender melhor o tato. Não é assim que as coisas funcionam? Ale, eu vou comentar uma coisa, você me corrige se eu estiver errado. Na verdade, a gente está no 5º sentido já, né? Isso. E uma coisa que me chamou muita atenção, sempre que a gente vai falar de um sentido, você, enquanto especialista, você é estudioso disso, tá? Eu tenho muita parte prática. Eu falo com muito lojista ali para ele fazer algumas ações. Então, eu testo as ações práticas e você vem com a teoria. Esse é o 5º sentido. Em todos os sentidos, você falou, olha, esse é o principal. Tananã. Esse é o principal. Tananã. Então, o que acontece? Quando o lojista ele esquece um desses aí, ele está literalmente deixando o dinheiro em cima da mesa, correto? É. E curioso isso, né? Eu estava esperando você começar a falar, falei, cara, eu acho que ele vai começar a falar que, olha, esse é o principal. Mas por que isso? Não é porque está querendo criar conteúdo, é porque realmente os 5 sentidos eles são muito importantes. Cada um ali toca aí cheio em alguma parte do cérebro, que vai fazer a pessoa, no caso do tato agora, ela encostar ela até aquele contato, ela sentir aquela peça na mão, né? Sentir a comida muitas vezes, sentir o prato, o copo, enfim. Não, e é engraçado de falar isso porque, na verdade, a própria bibliografia sobre o marketing sensorial, ele também retrata em cada unidade da bibliografia, né? Se a gente vai estudar neurofisiologia, se a gente vai estudar biologia em si, ele retrata exatamente isso, que todos são principais, né? Logo que inicia, não, porque temos uma pesquisa que diz que a visão aqui é responsável por tantos por cento. Aí daqui a pouco a outra. O olfato é responsável. Cara, então é muito louco, assim, porque não existe realmente um estudo feito em cima de qual sentido a gente capta melhor. Até porque nós temos múltiplos sentidos, nós temos múltiplas personalidades e nós temos múltiplos objetivos em relação ao que a gente está querendo buscar. Então tem, por exemplo, pessoas que são muito mais táteis, né? Por exemplo, você vai observar como é uma mulher fazendo compras numa loja de roupas, tá? E um homem fazendo compras numa loja de roupas. A mulher, por exemplo, se ela vai comprar toalha,
ela pega a toalha e põe no rosto. Ela sente a toalha no rosto, né? O tecido no rosto. Por quê? Porque nós temos sensores no nosso rosto. Se a gente for estudar um personagem da neurofisiologia chamada homúnculos, você já deve ter conhecido ele. Ele é o homem sensorial. O homem sensorial é como o nosso cérebro enxerga o nosso corpo. Então, se eu achar a imagem aqui, eu coloco na tela para a gente ver. Então, a nossa imagem de corpo pelo cérebro, ela é totalmente diferente da nossa imagem de corpo via a nossa visão externa. Tá? Por exemplo, os nossos lábios têm muitos sensores de recepção. Então, pode ver, a gente coloca muita coisa perto da boca. A criança, o bebezinho, tudo que ele pega, ele coloca na boca. Ou seja, ele Seria um lábio reconhece... assim, mais ou menos, né? Proporcionalmente, Isso. seria um lábio mais ou menos assim, né? Isso. O que acontece? O bebezinho, ele reconhece tudo através do mundo, através da boca. Ele põe tudo na boca, pode ver. Aí a pessoa diz, mas que porcalhão, não sei o quê. Não, ele está reconhecendo os objetos, ele está pegando a sensibilidade do objeto. Então, quer dizer, essa compreensão do mundo através do tato, por exemplo, nos salvou a vida por muitos milhares de anos. Porque eu experimentando coisas, eu colocando isso perto dos meus sensores, eu conseguindo tatear as coisas, eu conseguia saber se aquilo era bom para mim, era saudável para mim, ou eu deveria evitar. Então, Inclusive o que a acontece? sensibilidade, né? Claro, Se eu encostar minha mão numa coisa quente, é o nível de machucado ali. Se eu encostar claro. nos lábios, já era. Exatamente. Então, quer dizer, a sensibilidade nossa hoje ela é imprescindível exatamente porque ela veio para salvar a nossa vida. Então, o que acontece? Se eu pego algo áspero, eu tenho que ter uma sensação diferente de eu pegar algo liso, algo mais macio, tá entendendo? E o que te agrada mais? É o áspero ou é o liso, é o macio? Então, o que acontece? A partir do estudo de percepção entre prazer e dor, que é o mesmo requisito que a gente utiliza para os outros sentidos, o tato funciona da mesma forma. A diferença é que o tato é o primeiro sentido a ser desenvolvido no útero da mãe. Então, antes de qualquer outro sentido, a gente já tem o tato como sentido. Dentro do útero, o bebê já tem a sensação de tato. Enquanto que os outros sentidos eles são desenvolvidos ao longo de que a gente vai desenvolvendo, né? Caramba, não sabia disso. Sensacional, hein? Sim, sim. E agora, você falou uma coisa que me chamou muita atenção, Ale. Você comentou que cada um desses é como se fosse uma abordagem, né? Cada um tem um ponto forte. Então, a hora que eu coloco, e por isso que eu vivo falando, e inclusive eu vou sair pelo mundo aí, quem não sabe da história, era para começar a sair agora em junho, eu tive que adiar um pouquinho os planos, mas eu vou viajar o mundo para descobrir esses 5 sentidos para a gente aplicar dentro das lojas aqui no Brasil. E o que acontece? O que eu tenho percebido? Quando o lojista ele usa os 5 sentidos na loja, em primeiro lugar, ele começa a ter um encantamento, mas aí usando essa abordagem que você acabou de falar, é como se ele tivesse ali 5 vendedores, antes do vendedor fazer aquela primeira abordagem, aqueles 5 vendedores que vão primeiro. Poxa, o Alexandre chegou na loja. Ele chega primeiro, a primeira coisa que ele pode ouvir de longe é o som. Se o Alexandre não é muito auditivo e eu tenho um som legal, tudo bem, ele ignora essa primeira abordagem. Segundo ponto, o que vai ser? Eu estou chegando perto, eu começo a sentir cheiro. Não, aí tem a parte visual, né? Então, aliás, a parte sonora, a parte visual, a parte do olfato. Você começa como se você estivesse mandando cada um vendedor fazendo uma primeira abordagem. Foi o primeiro, não deu certo? Vai o segundo, vai o terceiro, vai o quarto. Se o quinto não deu certo, o cara não está encantado, aí chega o vendedor. Melhor do que simplesmente chegar o vendedor, opa, já deu o primeiro. Não, cara, você já perdeu aquele cliente. Você perder essas 5 abordagens iniciais, né? Você acha que faz sentido essa analogia que eu fiz, Ali? Claro, até porque é o seguinte, hoje em dia, ninguém mais compra nada ao qual o vendedor vai te socar um produto. Né? O que a gente está percebendo hoje? Que os clientes, quanto mais à vontade eles se sentem no local, mais eles estão compelidos a adquirirem algo que eles estejam satisfeitos. Ninguém vai comprar hoje uma coisa ao qual não consiga usar uma relação emocional com uma sensação de solução. Então, quer dizer, eu entro na sua loja, se eu encontrar ali a solução, eu estou mais propenso a comprar. Então, eu tenho uma ponte daquele vendedor que me atende, que vai fazer a minha conexão com o call to action, com a venda em si, ok? Voltando aqui,
Vamos lá, esperar o pessoal chegar. Bom, a live travou, a última live aqui. Tive um probleminha técnico para voltar, mas deu tudo certo, consegui voltar por aqui. Vamos esperar o pessoal chegar aqui. Deixa eu chamar o convidado aqui também para a gente bater o papo. Conversando aqui com o professor Alexandre. Alexandre Rodrigues, especialista em neurociência. Manda muito bem no assunto. Vamos lá, conseguindo voltar aqui. Ale, manda a solicitação. Vamos continuar o bate-papo aqui. Bom, vamos lá. Eu estava explicando. Na verdade, o homem não sabe fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Isso é um grande fato. Eu parei aqui para olhar a internet e perdi todo o fio da meada, mas vamos lá, Ale. A gente está falando sobre o tato. Para quem está chegando aqui agora também, para você recuperar, que essa live vai ficar gravada depois. Tem a primeira parte dela que está gravada ali. A gente está falando sobre como o tato pode influenciar. Mas não só o tato, na verdade, né? A gente está numa sequência que esse é o quinto sentido já. A gente já falou de outros 4 sentidos, cada um foi 1 hora de bate-papo aqui. E a gente tem mais essa outra meia hora aqui de bate-papo sobre o tato. Então, o grande fato o tato ele pode influenciar imensamente nas vendas ali na hora do cliente chegar na sua loja, né, Alexandre? Sim, sem dúvida. A gente estava falando até as questões de literatura sobre os 5 sentidos e não existe um consenso em relação a qual sentido desperta mais interesse ou qual sentido te traz uma maior percepção ou melhor percepção sobre o local, tá? Isso depende de pessoa para pessoa, então depende de cliente para cliente, depende de negócio, que tipo de negócio. Por exemplo, tá? Se a gente for perceber as lojas de eletroeletrônicos, que vendem celular, por exemplo, todas elas têm os celulares dispostos ali na prateleira, de modo que você consiga mexer, consiga colocar o seu dedinho, consiga mexer nele, digitar nas teclas do computador, não é verdade? Por que tem isso? Por que tem isso? Porque o nosso cérebro entende que quando eu toco alguma coisa, isso se torna real. Tá entendendo? Por exemplo, há 80 mil anos atrás, não adiantava eu te dizer que eu vou trazer uma zebra para o jantar, ou um antílope para o jantar, porque o jantar podia ser daqui a 8 horas. 8 horas poderia acontecer muita coisa. Então eu só acreditava quando eu tocava. Então quando a gente toca... eu tenho uma zebra, né? Quando a gente toca, a gente tangibiliza a realidade daquele material na nossa vida. Por exemplo, um test drive, tá? Um test drive nada mais é do que você tocar no equipamento, tocar no veículo que você quer ter, dar uma volta com esse carro. Então o que acontece? Quando você chega na loja e você devolve a chave para o vendedor, o seu cérebro está dizendo assim, opa, o que está acontecendo? Já era nosso isso, a gente saiu com ele e agora você está devolvendo, eu não estou conseguindo entender. Então o nosso cérebro ele entra em sofrimento na hora de devolver. A devolução de um carro de um test drive, ele é basicamente algo totalmente irracional. Porque o que acontece? Você sabe que não vai ter o dinheiro ou está decidindo ainda sobre o que quer comprar, mas você já teve a posse do bem, tá entendendo? Então, quando você toca, você tangibiliza a posse do bem. Então, o que eu digo? Pô, eu vendo alguma coisa na minha loja, eu boto uma promoção de algo na minha loja, e eu não tenho um exemplar para pôr na mão do cliente. O melhor ainda, se eu tiver algo com que ele possa levar agora e pagar depois, é a melhor coisa do mundo, porque eu só estou proporcionando a ele prazer nesse momento. O pagar, que é a dor, vai ficar para depois. Então, assim, eu entrego isso para ele e depois ele paga como puder. Tá entendendo? Eu vou deixar ele sentir a dor quando ele já estiver em casa, afastado de mim. Então eu estou minimizando o ponto de dor para quando ele estiver bem longe. Sensacional. Ale, foi com você. Eu, na verdade, tenho feito algumas lives aí, né? Um pouquinho em excesso até, na verdade. Mas eu tenho feito muitas lives. Foi contigo que a gente falou sobre o porta-mala, que vinha com alguma uma lembrança ali quando a pessoa comprava o carro ou não? Sim, foi essa ação que a gente fez numa loja de automóveis. De veículos, né? Isso. Quando a gente falou... Não sei de qual sentido a gente falou, mas eu não me lembro qual sentido a gente falou. Mas foi uma ação que a gente fez quando a gente vendeu o carro e o porta-mala era aberto e tinha ali os convites para a pessoa jantar com alguém, enfim. Não, sensacional. É que, na verdade, assim, quando a gente fala de 5 sentidos, eu vi que chegou um convidado ilustre aí, que ele chegou meio tímido aí. O que aconteceu? Tá do lado aí jogando videogame hoje de novo? Tá aqui, ó. E aí, tudo bem? Como que é seu nome? Fala pra gente aqui. Qual é teu nome? Alexandre. Alexandre, igual o pai. Não, mas Alexandre é seu pai, pô, tá errado, né não? Esse é o 2.
É, é, a- é que nem aqueles filmes que diz a continuação. Show de bola. Mas aí voltando na ação do carro, e na verdade, em primeiro lugar, não tem nada separado, tá? Tá tudo junto e misturado. Quando Isso. você coloca esses cinco sentidos juntos, você começa a brincar com a experiência. Por exemplo, tá? Voltando naquela ação do carro. Por que que eu lembrei dela aqui? Porque quando você entrega alguma coisa de over delivery depois para a pessoa, tá envolvido o contato dela ali depois, né? Ela vai Claro, pegar em alguma coisa, ela vai tangibilizar alguma coisa, uma entrega extra, por exemplo. claro, claro, Então, tudo está interligado. E quando você, claro. e a mágica começa a acontecer quando você, uau, você liga esses cinco sentidos todos e entrega essa experiência, como a Maíra comentou ali atrás, para aquele cliente. Então, se você Claro. quer realmente vender mais, você quer ter mais resultado, você começa a usar esses cinco sentidos ali com inteligência. Não, aí deixa de ser. Aí uma outra coisa também que é interessante, Ale, que eu gosto muito de frisar, geralmente algum lojista ou outro ele faz uma ação esporádica, né? Então ele, vou Aham, colocar aqui a música, então aumenta a venda um pouquinho ali. Aí daqui a aham. pouco ele muda a música, a venda piora ou melhora, mas ele não sabe o que está acontecendo, não é uma coisa intuitiva. Aí daqui Isso, a pouco ele faz no coquetel isolado. Poxa, aquele isso. coquetel aumentou um pouquinho, mas depois cai e tal. Quando ele começa a trabalhar esses cinco sentidos, ele começa a trabalhar na criação de experiência de forma proposital e ele deixa Isso, de ter aquele achismo, né? isso. Sentido, alocar alguma experiência de algum sentido de uma maneira não conforme, mas ele tem que ter uma explicação para isso, entendeu? Tipo assim, eu estou colocando essa música de fundo, não porque eu gosto, mas porque eu quero despertar algo assim. E o tato, a gente vai falar falando de tato, a influência do tato ela se dá no aperto de mão da recepção desse cara. Por exemplo, você já apertou a mão de alguém, aquela mão mole, aquela mão que o cara parece que está quebrando o braço? Nossa, gente, não, né? Você já está entrando numa relação, tipo assim, ou perdendo, ou de má vontade, tá entendendo? Então, quer dizer, o próprio Olha, toque no ombro, né? Tem várias pesquisas que demonstram, por exemplo, se você, por exemplo, você trabalha no restaurante, você é um garçom, se você baixa ao nível dos olhos dessa pessoa, ela tem muito mais engajamento com você do que se você estiver num estado acima. Se você toca no ombro da pessoa, posso te ajudar, e toca no ombro, você tem um engajamento diferente. Cada toque, ela libera o que a gente conhece como ocitocina. Né? O toque, ele desperta a ocitocina. Então, quer dizer, o toque negativo é ruim. Por exemplo, eu vou tocar numa mulher com outras intenções. Isso já desperta a repulsa. Mas vamos dizer assim, de apoio, ele é um toque que é elementar. Por exemplo, se você está triste, se você está abalado, um amigo seu, a sua esposa, o seu filho te dá um abraço, cara, você melhora por dentro. Você percebe isso? Essa melhora por dentro é a liberação de ocitocina, entendeu? Que faz com que você se sinta melhor, se sinta mais relaxado. Então, esse é o poder do toque. A Andrea está dizendo ali, é como um gatilho emocional. As pessoas não gostam de falar em gatilhos emocionais. Eu acredito muito em gatilho emocional. Tá? A gente vê várias pessoas dizendo que gatilhos não existem, não existem, mas eu acho que tudo que desperta um certo tipo de comportamento, e esse certo tipo de comportamento é universal, no sentido de que um abraço que você espera de um amigo, um abraço de preocupação, um abraço de alento, ele te desperta tranquilidade, isso é um gatilho emocional. Então, quer ô dizer, Alexandre, e nós sobre o. temos. Fale. Oi, não, desculpa, deu um delayzinho. Anderson, seja bem-vindo, Anderson. Chegou aí daqui a pouco, eu tenho encontro lá com o pessoal dele lá. E faz muito sentido isso também, o contrário. Você comentou do toque de mão frouxo, né? Que realmente, cara, é a pior coisa do mundo. Eu já tive alguns funcionários já que tinham isso, e eu trabalhei ali para corrigir, para mostrar para eles que isso era muito importante. Mas eu também já tive contato com algumas mulheres ao longo da minha carreira, e com homens também, mas as mulheres acabavam fixando mais, que é aquela mulher que ela quer apertar muito forte para provar o contrário. E acaba sendo estranho também, até com o homem também serve. É extremamente desagradável você apertar a mão de uma pessoa que ela quer, você vê que ela quer forçar aquela coisa de apertar muito ali para mostrar que, olha, eu sou forte. Cara, não é assim que funciona, né? Você tem um desequilíbrio. O próprio presidente Donald Trump também ele faz isso de uma forma muito, muito enfática ali, né?
Sim, sim, sim. Já E percebeu? fale. Você já chegou a perceber quando ele vai. Depois presta atenção nos vídeos dele, o que que ele faz geralmente? Ele pega na mão da pessoa e ele vira a mão da pessoa para baixo, para dele ficar por cima de forma proposital. E ele Claro, vira, ele claro. faz uma força com aquilo como: olha, eu estou por cima de você. É para Já mostrar chegou a prestar domínio. atenção É nisso? para mostrar domínio. Sim, sim, sim. E agora, em tempos de coronavírus, como é que vai ser essa questão do toque? Isso eu acho que vai dar uma prejudicada, não vai, Lê? A verdade é que tudo vai passar, né, Reinaldo? A gente não pode esperar que isso vá acontecer para sempre e o mundo vai virar um cataclismo tipo Mad Max, né? Eu acho que esse efeito, ele é um efeito que ele já era esperado pela maneira como o mundo estava sendo conduzido, sabe? E todo o cataclisma, toda a intempérie, toda a guerra, todo o problema que faz com que as pessoas fiquem reclusas de certa forma, e isso tem a ver com o tato, que eu vou abordar daqui a pouco, ela faz com que você reflita sobre a importância disso para a sociedade. Entendeu? Então, por exemplo, a proximidade, tá? O aperto de mão, o abraço, a gente está hoje recluso, proibido de dar um abraço em alguém. Ou seja, a gente tá tendo a oportunidade de perceber quanto que o tato, quanto que a proximidade é importante. E o que a gente não valorizava, tá entendendo? Então, quer dizer, Mas muita, principalmente para o latino, né? sim, sim, principalmente para o latino, que tem isso muito mais aproximado, né? Mas eu não vou te dizer que o europeu não tenha, porque a gente ensina isso muito para ele. Nós somos aqui na Europa, por exemplo, a gente é reconhecido por um povo muito caloroso também, sabe? E isso é bacana. Eles gostam disso. Não pensa que não gostam, não. Tá? Eu acho que a gente tem muito a trazer aqui, exatamente porque a gente traz essa proximidade. E isso tem Mas, muito relação com o tato, do toque, entendeu? As pessoas, esse afastamento, ele traz tudo que é tipo de relação, uma relação mais fria. Então, quer dizer, tu não consegue se aproximar tanto no ambiente emocional, que é o que mais influi o nosso cérebro, em certo ponto, em tomada de decisão, do que a proximidade, sabe? entendi. Então, se você acha que o impacto, por exemplo, no povo latino vai ser mais forte, mas nem tanto quanto nos outros, porque mesmo assim, porque a impressão que eu tenho, eu particularmente não conheço a Europa ainda, tá? Mas os amigos, a impressão que eu tenho do povo de lá, do povo europeu, é que realmente eles são mais afastados, mais frios, e não tem muito essa questão do toque, do beijo, do abraço que o brasileiro tem. E até Aham. mesmo o americano, já estive lá, eu percebi que eles também não têm muito essa questão do toque tão forte como a gente tem por aqui. Talvez eles não tenham aqui, mas quando eles vão para o Brasil, eles abraçam, beijam todo mundo. A pessoa se transforma, a pessoa conhece um mundo novo, entendeu? Assim como a gente, quando vem para cá, a gente também entende a responsabilidade da certa formalidade. Eles são extremamente formais aqui também. Então, quer dizer, existe a formalidade, mas existe também a amizade de verdade, quando a pessoa gosta de você, a pessoa te cumprimenta, a pessoa quer estar perto, a pessoa te abraça, entendeu? A gente aqui é meio diferente, porque a gente sai beijando e abraçando todo mundo, né? Mas eles estão conseguindo entender bem e eles gostam disso, sabe? Eles gostam também dessa proximidade. Isso para a gente que é vendedor, e todo mundo é vendedor, né? Acaba ajudando a quebrar o gelo, entendeu? Porque quando a negociação ela cai do âmbito formal e ela começa a entrar no âmbito emocional, fica mais tranquilo de se trabalhar, porque o âmbito emocional todos temos iguais, entendeu? E você começa a quebrar esse ponto com o toque, né? Então, Claro, tem um o caso que toque é eu a gosto. primeira. Tem um caso que eu gosto de contar, que assim, aconteceu comigo, não foi ninguém que me contou. O Ale já viu. Você chegou a assistir a aula do curso lá, Ale? De quem? Você chegou a assistir a aula do Tato, lá de dentro A da sua aula, universidade ou sim. não? Sim, 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 sim. Eu conto essa história na aula. Uma coisa que aconteceu comigo, não foi ninguém que contou. E sempre que eu entro em loja, uma das coisas que eu observo, claro, eu começo a observar todos os pontos ali dos cinco sentidos, principalmente ultimamente.
Mas desde sempre, eu sempre gostei de observar como é que funciona a relação com o tato. Então, muitas vezes eu entro em loja e está lá, não toque, proibido tocar. Tudo bem que tem algum tipo de produto que ele é mais frágil ali, dependendo do movimento da loja, o lojista ele coloca como uma barreira ali. Mas tem alguns tipos de loja que assim não tem como você ter esse tipo de coisa. E Sim. aconteceu comigo uma vez, entrei numa loja, tinha uma cama muito bem posta ali, né? Uma cama linda, maravilhosa, uma coxa, aquela coxa grossa de altíssimo nível, e tinha uma placa de todo tamanho lá, não encoste, não sente, alguma coisa assim. Eu falei, cara, como que pode uma loja desse nível simplesmente pedir para o cliente não sentar? Entendeu? E quem compra hoje um colchão, uma coxa, uma roupa de cama, por exemplo, sem sentir ela para ver se realmente tem um tato legal, se ela vai gostar do toque, né? E principalmente a mulherada, como você comentou, né, Ale? Claro, De claro. pegar, de colocar aquilo perto da boca. Sim, nós temos áreas do cérebro que são responsáveis por toque, por, por, por despertar o toque agradável. E a gente tem áreas do cérebro responsáveis por despertar o toque não agradável. Então, quer dizer, por exemplo, uma sensação de veludo, uma sensação de suavidade, uma sensação de, por exemplo, uma água não tão gelada ou não tão quente. Então, quer dizer, nós somos uma máquina de percepção. A todo momento a gente está recebendo estímulos do meio. Então, para vocês terem uma ideia, até a intensidade do ar-condicionado, se está muito frio ou está muito quente, interfere na percepção. Uma vez eu fui numa loja, eu me lembro, que vendia móveis, né? Aquelas lojas gigantes que vendiam móveis. E tava um calor, assim, eles tinham um teto de zinco, sabe? Que era tipo um... Era um lugar gigante, assim, e eles tinham um teto de zinco. E Galpãozão. um galpãozão, assim. E aí eu tava com meu filho no colo, ele era bebezinho ainda, ele começou a passar mal, e a minha mulher também não tava passando tão bem. E eu disse pra ele, cara, vocês investem tanto em produtos aqui, mas esse clima extremamente quente aqui dentro, as pessoas não conseguem ficar aqui dentro. E aí o vendedor disse, sim, eu já falei isso aqui com o chefe, mas o chefe acha que não tem relação com uma coisa com a outra. Deixa eu falar com ele. Cara, você acredita que eu estava me mudando nesse momento, né? Eu estava indo para uma casa nova. Tu acredita que eu consegui fazer um trabalho com ele, ao qual eu troquei todo o meu trabalho por toda a mobília da minha casa? E a gente colocou ar-condicionado em toda a loja dele. Pô, que bom. Deu muito certo pra você, hein? Não, uma oportunidade, sim, de uma conversa, cara, de eu mostrar para ele que aquilo estava atrapalhando o negócio dele. Então, a pessoa ela tem a mania de olhar porque para ela é mais importante. Tipo, o gestor tem mania de olhar para o quê? Para os produtos que ele está comprando e ele está colocando na sua loja. Mas o bem-estar é imprescindível. Porque as pessoas vão se manter ali e elas vão ganhar, e elas vão comprar ali se elas se sentirem bem. Não adianta você ter um alto qualidade de produto se as pessoas não estão se sentindo bem. Eu acho que esse é o nosso assunto, né? Sim, sim. E é uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, o lojista, qual que é a principal prioridade dele dentro da loja? Deixar o cliente confortável ali naquele ambiente. É Então não claro. adianta nada você ter os melhores produtos do mundo, tem tudo a ver com o que você acabou de falar e nem foi combinado isso. Quando você deixa uma música agradável, por que restaurante mais requintado, ele geralmente tem aquela musiquinha mais de fundo, um piano, geralmente uma música clássica, por quê? Ele vai te deixar confortável, e voltando um pouquinho na audição, vai deixar uma música abaixo ali das batidas do seu coração, um clima agradável, você fica calmo e você tende a ficar mais tempo, né? E tudo É tem a ver com o claro. quê? De você deixar o cliente mais confortável dentro da sua loja, ponto. É claro. Não, e o mais incrível é que, assim, por exemplo, até o peso influi na questão do tato. Um produto que é muito leve, ele te traz a sensação de ser um produto pior. Um produto que é mais pesado, ele te traz a sensação de ser um produto melhor. Por exemplo, se você pega um celular, tá? Um celular mais Perfeito, Ale. pesado, ele transparece que ele é melhor, tem uma qualidade melhor do que um celular mais leve, não parece? Perfeito, Mas perfeito. veja E bem, é mas veja curioso. bem. Não, veja bem a incoerência, porque na verdade, à medida que a humanidade evolui, os equipamentos tendem a ficar mais leves, não é? Porque a Olha, tecnologia mas ela vai se restringindo. Então, quer dizer, a sociedade evolui, a eletrônica evolui, deixa os equipamentos mais leves e você precisa colocar elementos mais pesados dentro do equipamento que deveria ser mais leve para dar a sensação
de que esse equipamento tem uma maior qualidade. Mas depende. Por exemplo, uma bicicleta. Se você vai comprar uma bicicleta, se ela for mais leve ali, ela já pode inverter essa percepção, correto? Sim, mas o que acontece? Isso de maneira racional, Me entendeu? fala. Porque você Me dá está um motivo. Me buscando fala. isso. Vai falando, só vou apertar um botãozinho aqui. Eu tô te ouvindo aqui. Vai lá. Porque, na verdade, você está esperando comprar a bicicleta com aquele peso mais leve. Por exemplo, uma bicicleta com fibra de carbono. Ou seja, você coloca toda a sua expectativa no peso, toda a sua expectativa no tato. Então, o que você procura é algo mais leve. Mas, por exemplo, tá? Vamos dizer assim, um controle remoto de televisão. Um controle remoto de televisão mais leve, ele passa a sensação de que aquela televisão ela tem uma qualidade inferior. Entendeu? Cara, é impressionante. E para Pois tudo, é. uma toalha de banho. Você vai comprar uma toalha de banho, Ela tem aquela que ser toalha mais pesada, ela felpuda, tem que mais ser... pesada, mais parruda. Isso. Um Cara, casaco, por sensacional. exemplo, os casacos europeus aqui, os melhores casacos europeus, eles são fininhos e são bem leves. Mas a gente tem a percepção de que aquilo não vai aquecer, de que aquilo não vai trancar o frio, porque a gente está acostumado com aquelas coisas pesadas, né? Porque pra gente o pesado tem peso, tem ali mais coisas agregadas, entendeu? Então isso tudo Cara, e tem curioso. que ser trabalhado. Né, e a hora que você começa a pegar os celulares, por exemplo, né, você pega um celular um pouquinho mais vagabundo, ele geralmente é um pouco maior e um pouco mais leve. E aí você pega o iPhone, por exemplo, esses iPhones, o Samsung, até as marcas melhores, os modelos melhores, você pega nele, você vê que ele é menor, mas ele é mais pesado ali. Sim, até a embalagem dele, que envolve o próprio equipamento, ele é de ferro, ele é de um equipamento mais pesado, exatamente para causar a sensação de peso, a sensação de melhor qualidade. Cara, sensacional. E agora uma coisa, Leo, o que você recomendaria, por exemplo, uma loja, se alguém quiser colocar um ramo de atividade, fica à vontade em colocar o ramo de atividade para a gente dar exemplo real aqui, tá? Mas imagina um restaurante, por exemplo, tá? O que você sugeriria, por exemplo, para colocar ali para aquele restaurante algum elemento envolvendo o tato ali para que ele possa vender mais, Ale? Bom, em matéria de fast food, de restaurante, de comércio voltado à alimentação, a gente já falou sobre gustação, tá? Mas se a gente for trazer o tato para esse ambiente, o tato é enquanto que você, por exemplo, um smoothie, um sorvete, como você sente isso na boca, entendeu? Uma pizza crocante, vamos dizer assim, um macarrão consistente, um molho consistente, entendeu? Isso é o tato, isso é a percepção de tato que a gente tem. Então a gente tem a percepção, a gente tem sensores de tato também na língua. Além dos receptores sensoriais de gustação, a gente também tem receptor sensorial de tato na língua. Por exemplo, um suco. Um suco muito fininho, ele não parece tão saboroso quanto um suco mais consistente, não é? Cara, eu vou dar um passo antes, que eu acho que o cardápio ele já consegue interferir nisso. Você chega no restaurante, ele te dá um cardápio. Aí você pegou aquele primeiro cardápio, aquela coisinha assim, aquela folha Fininho, molinha, levinho, isso. aquele A4 que tem um plástico, nem um plástico mais resistente, né? Aí você chega na outra, pega aquele cardápio. Pesado. Eu acho que isso também já é um primeiro passo para restaurante, para ele, impactar já ali, usar o tato. Claro, E claro. eu peguei um cardápio um cardápio mais duro ali, poxa, isso aqui é uma coisa boa. Não, tem, Já faz tem esse cardápio na hora, né? Tem cardápio de restaurante de mais alto nível, por exemplo, que ele parece um álbum de foto. Se você vê bem, o álbum de casamento nosso, ele tem menor qualidade do que o cardápio. Entendeu? Então, quer dizer, tudo tem que ter uma questão sensorial envolvida. Tudo vale, gente. A verdade é que essas aulas que a gente está passando aqui, a gente não consegue entrar em coisas mais técnicas e mais profundas, mas eu acho que todo elemento ao qual o cliente tem a experiência, o que a gente chama de user experience, que é o mapa de experiência desse cliente, ele tem que ser monitorado. Ele tem que saber que tipo de sensação está sendo passada por aquele cliente, se é um paladar, se é o tato, se é a visão, se é a audição, e o tráfego desse cliente diante
do seu contato, desde que quando você entra em contato telefônico com ele até o pós-venda, ele tem que ser monitorado. E ele pode ser monitorado. E ele consegue passar informações valiosas para que a percepção dele durante a experiência seja positiva, entendeu? Se a experiência dele for positiva, ele vai te indicar, ele vai ter a consequência de uma satisfação. Então, a satisfação antigamente, ela era medida no final da venda. Você responde esse formulário se você ficou satisfeito ou não. Hoje, a satisfação ela é monitorada desde a abordagem até o pós-venda. Então, a satisfação ela é consequência do atendimento. É isso que a gente tem que ter na nossa cabeça. Você não pode medir satisfação se você não tem na sua memória, no seu planejamento, os elementos que trabalham a experiência desse cliente. Tá entendendo? Sensacional. Faz muito sentido. Ale, eu vou só voltar em um ponto aqui, que é uma preocupação que eu tenho de realmente ajudar quem está na ponta ali, e de todos os segmentos e tudo mais. Pensando numa floricultura, tá? Imagina que você tá dando uma consultoria para uma floricultura ali. O que você estimularia? Porque quando você toca na flor, você tem a sensação do tato muito forte. Mas nem sempre dá para tocar na flor. Então, dependendo do tipo de flor ali, é mais delicada. Você vai pegar na flor, vai estragar as pétalas e tudo mais. Claro. Respondendo até a pergunta de seguidor aqui. O que poderia fazer para estimular o tato sem que a pessoa pegue na flor, por exemplo, ali? Eu já vi muitas lojas que eles tinham um exemplar de toque na frente. Então, por exemplo, você pode ter o vaso da flor atrás, até pode ter um vidrinho, alguma coisa assim que proteja, e na frente você pode ter um exemplar. Pega uma flor, uma florzinha e coloca na frente para que a pessoa toque, entendeu? Sem estragar a flor que está no vaso. Eu já vi isso muito acontecer. Por exemplo, em lojas de perfumes, a pessoa, como é que ela vai experimentar o perfume? Ela tem um perfume de amostra ali na frente, tá vendo? Que todo mundo usa. Então ninguém vai estar abrindo a embalagem. Exatamente por isso. Pô, vou estar abrindo a embalagem de tudo. Daqui a pouco a embalagem destrói, daqui a pouco... Então, quer dizer, eu tenho uma amostrinha ali na frente, que ela pode tocar na amostra. Entendi. Não, faz muito sentido. É legal isso. E pode ser tanto natural como, de repente, até artificial, né? Dependendo do exemplar ali, se for muito raro, você pode pensar em alguma coisa artificial, mas que tenha o mesmo toque, o mesmo cheiro, principalmente até lá. É bem difícil, é bem difícil. Em matéria de flor, o artificial é bem difícil, porque a gente tem um toque muito apurado. A mulher muito mais, a mulher é muito mais sensível ao toque, tá? Então é bem difícil conseguir, nesse caso da flor, eu não consigo perceber muito, mas ter uma artificial. A artificial ela serve mais para visão, né? Porque tem flores artificiais que são bem parecidas. Ainda que uma pessoa com uma percepção mais apurada, ela conheça, principalmente que conheça a flor, tá? É a mesma coisa que eu não entendo de vinho, eu tomar 2 vinhos diferentes, tá? Eu talvez não saiba definir qual é o melhor, mas quem tem essa percepção consegue definir. Então, assim, eu acho um pouco arriscado. Eu acho melhor botar ali mesmo um modelinho da flor natural, e quando essa estraga, já coloca uma outra, entendeu? Não sei, talvez seria uma boa ideia. E agora me conta uma outra coisa, eu consigo treinar o meu tato também? Claro, claro. A sensibilidade, sim senhor, claro, consegue. Então, quer dizer, todos os nossos sensores... Eu justifico que todos os nossos sensores são subdimensionados. Tá? A gente recebe uma carga sensorial ao qual a gente convive com a nossa carga sensorial no sentido que, se eu estou vivendo e eu estou bem assim, eu não preciso aprimorar. Tá? Mas a gente percebe alguns tipos profissionais que tem que ter essa sensibilidade muito mais apurada. Por exemplo, um designer ele tem que ter o senso de visualização de cores muito mais apurado do que alguém que não é designer. Então, entendeu? Então, quer dizer, quando esse cara te entrega o trabalho dele, você vê que ele direciona certinho as pantones para se você for imprimir em tal lugar, se você for colocar esse logotipo numa tela, como é que ele vai aparecer, se esse logotipo for por uma embalagem, como é que ele vai aparecer. A gente não tem essa sensibilidade. Então, para muita gente, azul é azul, vermelho é vermelho, verde é verde, entendeu? Agora, existem algumas profissões, por exemplo, o cara que mexe com perfumaria. Obviamente ele tem que ter o olfato muito mais apurado. Entendeu? Cara, é curioso que o meu olfato,
Ele é muito ruim. Eu uso o perfume que eu uso. Eu tenho 2 perfumes que eu uso, geralmente os 2. Eu inventei um terceiro, mas, cara, primeiro, quando a gente coloca o nosso perfume, a gente tende a não sentir ele muito forte, né? Isso é um grande fato. Mas, cara, eu sou muito ruim para perfume. Para o meu olfato, ele é, meu Deus do céu. Eu sinto aquele cheiro, assim, quando tem alguma coisa com cheiro de queimado, tipo a meia hora, entendeu? Aí, caramba, tem um cheirinho estranho. O pessoal, nossa, parece que da casa do lado pegou fogo já. Mas realmente, eu preciso até treinar isso, porque o meu... Fale, fale. Oi, a letra aqui. Deu uma travadinha. Olha ali, ó. Você tem anosmia. Isso. A Andrea, ela é especialista em olfato também. Pô, dava uma live demais com ela também. Pô, legal, eu nem sabia disso. É muito grave isso aí. Me conta aí, André. Fiquei preocupado agora. Eu tenho também, eu definitivamente tenho também. Não, o curioso é o seguinte, você entendeu que se esse seu cliente ele tem essa tal da anosmia também, espero que não seja muito grave, hein? Você já consegue até direcionar para ele, né? Por exemplo, eu quando entro em loja de perfume para experimentar perfume, cara, eu tenho os 2 que eu uso. Sim. Não adianta a vendedora tentar, olha, sente esse cheirinho aqui, tudo bem, eu sinto aquele cheirinho, por mais que eu coloque ali, cheire o café, cheire alguma outra coisa, cara, para mim aquilo é como se eu, caramba, poxa, legal esse aqui, mas eu não sei falar assim, nossa, esse aqui é um perfume UOL, por exemplo, entendeu? Sim, eu peço muito mais opinião. Se tiver uma mulher na loja, olha, o que você acha desse cheiro aqui? Me conta aí, porque, nossa, esse cheiro aqui é gostoso, pode levar sem medo. Já é uma segunda opinião ali, até, opa, tudo bem, legal, mas fora isso, cara, eu não arrisco, por exemplo, a trocar de perfume. Sim, porque na verdade, assim, até porque não é o nosso negócio, né? Não é não é a nossa expertise, tá entendendo? Então, quer dizer, existem pessoas que dependem disso para sua sobrevivência profissional, por exemplo. Tá? Agora, a André estava falando sobre um problema, e é um problema que é comum. É um problema de perda olfativa, é um problema, por exemplo, até de falta de prioridade no uso do olfato, por exemplo. Tá? Então a gente pode perder isso, a gente pode perder até a prioridade que a gente dá em relação a esse sentido. Por exemplo, se você teve sinusite quando criança, se você teve até algum tipo de... É o que ela está dizendo ali, ó, nariz treinado, ou seja, você tem que desenvolver novamente isso e começar a dar prioridade em relação a isso de novo, tá? Eu tenho esse problema, tenho certeza que eu tenho também, eu também não sinto, ou eu não dou prioridade a isso, sabe? Mas, por exemplo, as ações que se faz pro comércio, são ações gerais, generalizadas, como se todo mundo fosse normal. Por exemplo, como é que eu vou cuidar da minha loja, a questão visual e luz de uma loja, contemplando que alguém que tenha, por exemplo, problema de enxergar cores, como é que se chama? Que não enxerga o vermelho. Pô, agora me fugiu a palavra. Daltônico. Daltônico, por exemplo, como é que eu vou preparar uma loja para daltônico? Não, porque a porcentagem de daltônicos é menor. É menor do que a de pessoas que não são daltônicas. Então, quer dizer, a gente acaba tendo que montar um plano sensorial para o conjunto maior de pessoas, tá entendendo? Obviamente que se você for montar um plano sensorial olfativo no inverno, onde as pessoas estão mais gripadas, constipadas, talvez tenha menos sucesso, né? O seu produto dependa menos disso. Você tenha que intensificar um pouco mais o perfume, mas isso é daltonismo, exatamente. Então você tem que intensificar um pouco mais o perfume. Mas aí são épocas, né? É aquela questão, você tem que estar sempre analisando o ambiente. Cara, agora uma coisa que tá vindo na minha memória aqui agora, eu tenho melhorado bastante os meus sentidos através da meditação. Eu tenho percebido algumas coisas, eu tenho feito algumas meditações diárias, inclusive o relaxamento Theta, para entrar em estado Theta. Com certeza você conhece, quem está assistindo aí não conhece de repente. O que acontece? Nosso cérebro ele tem algumas frequências. Ale, você me corrija se eu estiver errado, tá? Não sou especialista nisso. Quando você tem gripe, show de bola. Anosmia temporária. Legal. Isso é que você perde o olfato. Inclusive, isso influi na gustação também, né? Porque o olfato,
e a gustação é o que monta um sabor. Então tem muitos chefes de cozinha que também sofrem com isso. A pessoa está sem olfato, ela não consegue aproveitar muito bem aquela comida, né? De uma maneira como deveria, né? Mas fala, todo vamos lá, nosso a gente vai fugindo, sistema mas vamos voltar. Eu acho que todo o nosso sistema acaba interferindo, né? Você tá com a garganta com a garganta inflamada, alguma coisa, você não ouve direito também, né? Eu acho que tudo fecha esses sentidos aqui, né? Fecha a nossa recepção aqui para cima, né? É. E, bom, eu estava falando da meditação, então o que acontece? O nosso sistema, Ale, me corrija se eu estiver errado, tá? Não sou especialista nisso, estou começando a estudar, estou começando a me aprofundar nesse tema, você me corrija se eu estiver errado, por favor. Quando a gente está trabalhando em estado normal, a gente está em estado beta. Quando a gente começa a ficar um pouco mais relaxado, a gente começa a entrar em estado alfa. Uhum. Quando a gente está muito mais relaxado, a gente entra em estado teta. E tem o outro, que é quando a gente está em sono profundo. Mas quando a gente está foi certa a sequência, né, Ale? Acho que sim, não é minha especialidade também essa parte Mas o que acontece? Para você entrar em estado teta, para a gente fazer uma meditação aqui, por exemplo, para você entrar em estado teta, que é aquele... Imagina que você está com muito sono, quase dormindo, você está aqui, ó, quase dormindo, você já não... Você está ouvindo alguma pessoa falar muito de longe, já não está dando muita atenção, e você está naquele estado teta, você está bem ali ligado no seu subconsciente. Inclusive, eu tenho provocado algumas meditações para entrar em teta. Cara, é que está longe aqui o meu caderno. A hora que eu entro, estou começando a entrar em teta, cara, é impressionante. Parece que eu viro meio que psicografia. Eu pego, começo a ter tantas ideias assim para o meu dia a dia de trabalho, que é impressionante. E o que eu comecei a perceber? Quando eu comecei a ter uma sequência maior de entrar em estado teta todos os dias, de começar a fazer essas meditações, que realmente as ideias começam a brotar de uma forma muito, muito louca, até muito maluca. Parece até aquele Minority Report, não sei se vocês lembram do filme. Sim. Começa a vir informação do nada e você, caramba, pô, essa ideia é legal. Aí eu pego o caderno, anoto aquela ideia. E, cara, o que eu tenho percebido? Até mesmo os meus sentidos estão ficando mais apurados quando eu comecei a fazer isso. Então, por exemplo, a hora que eu vou dormir, por exemplo, ou de repente eu estou deitado no sofá ali para vendo algum filme, e sabe a hora que você está naquele estado de muito sono ali, aí já não estou fazendo a meditação, mas estou vendo um filme e eu começo a ter aquele sono. Eu começo a perceber que, por exemplo, assistindo o filme, o meu joelho ele começa a formigar antes de eu dormir de vez. Uma coisa que antigamente não percebia. Eu estava vendo o filme e eu apagava. Uhum. Agora que eu estou sentindo ali que, pô, eu vou dormir daqui a pouquinho, o que acontece? Começa a ficar com aquele sono. Cara, eu percebo que o meu joelho ele começa a dar um formigamento. E assim, eu passo a ser muito mais consciente e mais presente em um monte de coisa. Claro. E o meu cheiro, eu tenho sentido o cheiro muito, muito mais ativamente, muito mais forte depois que eu comecei a entrar nesse estado de meditação. Porque você limpa a mente, né? Você limpa a mente, é o que a gente chama da esponja, né? Você tem que limpar a mente para começar a reabsorver de novo as questões sensoriais, né? Então, mas aí a gente diz assim, ó, tá, mas eu não consigo fazer isso, a minha loja está sempre muito conturbada, eu não consigo parar, eu não consigo relaxar, a gente também não pode pedir que as pessoas parem e comecem a meditar no meio da sua loja, né? Mas veja bem. Não, fale. Não, mas aí que tá, a pessoa não precisa meditar, por exemplo, dentro da loja, entendeu? Não, mas a pessoa ela consegue, por exemplo, ela consegue fazer isso fora. Na verdade, nem estou falando nada de meditação, só comentei uma curiosidade que isso começou a aguçar os meus sentidos ali. O pessoal está até comentando ali, né, que meditação é fantástica, realmente faz muito sentido. E o Salvador Dali, eu nem sabia que ele usava essa estratégia. E eu estou começando a usar isso para ter umas ideias e, poxa, é uma coisa louca, assim, o tanto de ideia que eu começo a ter para o meu dia, eu falo, meu Deus do céu, o que é isso? E tudo através de meditação, né? De fechar os sentidos, ir para dentro, depois você volta mais forte, parece, né? Eu faço isso durante o sono, cara. Eu, por exemplo, às vezes estou numa consultoria e a pessoa pede alguma coisa, eu não tenho. Ficou baixo o seu áudio, Ale. Parece que você colocou o dedo no microfone aí. Agora melhorou? Um pouquinho. Bom, eu faço isso durante o sono. Às vezes eu preciso montar uma frase, eu preciso montar alguma coisa que envolva a criatividade. Aí eu digo assim, não, eu não vou te entregar agora, mas eu tenho certeza que eu te entrego amanhã. Porque eu vou sonhar com isso de noite. Eu costumo sonhar com as possibilidades, entende? É muito doido isso. Mas sabe por quê? Porque muito possivelmente você vai dormir pensando naquilo. É claro. E quando você está nesse estado, entrando, você está em alfa, teta, beta. Quando você está em beta, cara, é aquele momento. Tem uma pessoa que eu indico, eu recomendo fortemente, chama o professor Marcos Trombetta.
Cara, eu tenho consumido tanto vídeo desse cara, ele fala muito bem, ele usa uma analogia que eu acho que é muito legal. Que quando você vai começar a meditar para você entrar em teta, o que que acontece? Em teta é como se você quebrasse todas as barreiras do seu consciente para o subconsciente. Então Aham. vamos colocar aqui, essa aqui é a sua mente consciente, né, os 5% que o pessoal fala, e você tem os 95% que estão profundos ali. Ele fala que tem alguns guardas aqui. A analogia que ele usa eu acho sensacional. Então ele fala que esses guardas seus, o que que é? São os 5 sentidos. Então, Aham. quando você, por exemplo, você vai meditar, se você vai meditar na Avenida Paulista, em horário de pico, com aquele monte de carro buzinando para lá e para cá, cara, você não vai conseguir meditar, só se você for muito Claro, bom nisso. claro. Agora, para quem está começando, o que você faz a primeira vez? Você, opa, tampa os olhos, já eliminou uma entrada. Você está no lugar mais calmo, eliminou a segunda entrada. Você vai no lugar que tem pouco cheiro, eliminou a terceira entrada. Você não vai comer nada, ele eliminou a quarta entrada. E aí você sossega, você fica com a mão quieta, você quebra essas 5 barreiras, aí você começa a respirar, usar técnica de respiração, provocar ali aquele tipo de relaxamento, né? Aí você começa assim a estar mais próximo daquele estado em teta. E aí, no seu caso, quando você vai dormir, que você corta esses sentidos ali, na hora que você vai dormir, né? Você reduz o som, reduz a iluminação, reduz tudo. Você quebra esses guardas, essa barreira que você tem para o consciente e para o subconsciente, e aí você começa, aí você dorme pensando naquilo, nossa, eu tenho que ter uma ideia sobre isso, eu tenho que ter uma ideia sobre aquilo. Quando você começa a ter essa ideia toda, aí você começa ali realmente a provocar o pensamento subconsciente naquilo, e você acorda com as ideias. Ale, o seu som ficou mudo, Ale. Ficou mudo. Ouvindo? Maíra, você está ouvindo o professor? Opa, agora voltou. Voltou? É o que a gente chama de sistema atencional supervisor. Tá? Ele é um sistema que ele separa os elementos conscientes, ou seja, os elementos que você deve ativar em determinado momento, dos elementos que são inconscientes, daquele elemento que você automatiza, ou seja, que já fazem parte dos seus hábitos. Então, por exemplo, você está dirigindo um carro, tá? Seu veículo. Você está em modo automático ali a todo momento. Você não percebe mais as sutilezas daquele meio, porque o seu cérebro já automatizou aquela performance que você vai ter ali, tá? Aí, por exemplo, uma bola rola na frente do seu carro, imediatamente você tem que ativar o seu córtex motor novamente, de maneira racional, a brecar o carro, não é assim que funciona? Então, quer Sim, sim. dizer, esse sistema atencional supervisor, ele faz com que todo aquele movimento automatizado seja transcorrido de uma maneira que você não consiga, que você não precise pensar, que você possa colocar sua atenção em outra coisa. E isso acontece também dentro do seu ambiente de trabalho. Muitas vezes quem chega de fora diz, poxa, esse ambiente de trabalho poderia ser muito melhor se a gente modificasse isso, isso e isso. Aí você pensa, poxa, eu estou aqui há 8 anos, cara, e eu não tinha me dado conta. Tá entendendo? Porque o seu cérebro automatizou isso. Se a gente for levar isso para dentro de uma loja, da mesma forma, aí vai o Reinaldo e vai dizer lá, nossa gente, se você modificar esse estímulo, poxa, você vai trazer uma sensação muito mais agradável para o seu cliente. E o cara vai dizer, nossa Reinaldo, você é um gênio. Mas não é, porque ele já está no modo atencional ali, automatizado, que ele não consegue perceber. Não porque ele tem limitações, mas porque ele já está acostumado com o ambiente onde ele está, tá entendendo? Ele não consegue nem perceber que ele pode ter mais clientes se ele mudar questões sensoriais do meio. Tá entendendo? É isso. E como Sensacional. a gente viaja de local para local, a gente capta experiências de todos os locais. Então, às vezes, um problema que é pequeno para alguém ou que é grande para alguém, a gente resolve aquilo rapidinho, porque a gente já resolveu aqueles problemas em outros locais. E nós estamos naquele local para trabalhar os elementos sensoriais. Então, a nossa percepção sensorial ela é muito mais apurada. Eu hoje, quando eu entro numa loja, quando eu entro num comércio, quando eu entro numa empresa qualquer, aquilo começa a estourar processo na minha cabeça. Tudo eu começo a enxergar como processo. Entendeu? Então, cada coisa que eu Sensacional. vejo, eu começo a avaliar qual é a experiência do usuário interno, para que ele tenha mais performance, e do usuário interno, ou seja, do cliente externo, para que ele tenha mais proximidade. Então, como a gente trabalha com isso, é muito mais fácil de a gente ter essa percepção, entendeu? Perfeito, sensacional. Olha, a gente, como reiniciou a live hoje aqui, tá? A gente estourou o horário aqui, na verdade, já.
Se fosse no automático aqui, o Insta já tinha mandado a gente embora. Mas vamos, agora vai dar tempo da gente despedir adequadamente aí. Bom, antes de começar, eu quero te agradecer, cara, imensamente. Essa sequência desses 5 dias aí contigo foi muito bacana, foi muito legal. Convidado aí para a gente continuar batendo papo sobre outros temas aí, sempre bom conversar contigo. E aceito convites aí para falar sobre um tema que você escolha, tá? Tô me convidando aí para falar contigo aí, porque aqui tem que chamar a Maíra junto. Aqui... Chama a Maíra ali, ó. A Maíra eu acho que tem um monte de coisa bacana para falar, hein? Eu tô para te dizer, ó. Pô, legal. Não, só os comentários dela aí já matou a pau, já contribuiu bastante aí. A Andréia também. Vou fazer uma live com a Andréia depois. Pô, vai ter coisas legais, cara, me manda o convite que eu quero me programar aqui para parar tudo para sentar e para assistir, viu? Isso. Eu acho que é um conteúdo que, assim, são poucas pessoas que prestam atenção nisso. E uma coisa eu falo, que, cara, a pessoa que presta atenção nisso, ela tá anos-luz na frente de todo concorrente, entendeu? Imagina você conseguir provocar ali aquela reação daquele seu cliente. Olha, eu quero que o cliente ele entra por aqui, ele tenha essa sensação e depois essa, depois essa, depois essa. Cara, eu não vejo hoje loja fazendo isso, por exemplo, adequadamente, claro, entendeu? Claro. Não faz, é muito solto, muito meio que no achismo. Ele coloca uma música sem saber a intenção verdadeira, o que aquela música pode causar. Então, para a gente tirar um pouco esse achismo, e a gente partir aqui realmente para ação concreta e provocada e intencional, né? Que eu acho que esse é o objetivo aqui. E o próprio comportamento do cliente hoje, ele é a consequência de alguma coisa que se fez, mas que não se sabe. Então, o que a gente busca? A gente busca com que aquele comportamento final esteja programado. Eu quero que esse cara tenha esse comportamento. Então, eu tenho que trabalhar todos os estímulos dali para trás, entendeu? É isso, antecipar reações, exatamente. Então, por exemplo, se você vai numa loja de criança, as embalagens de brinquedos, todas elas têm um buraquinho no meio do tipo toque, né? Toque aqui, aí a criança aperta o dedinho e a embalagem fala com ela, o brinquedinho fala com ela, tá vendo? Cara, isso é experiência de toque. Quando a criança toca e o brinquedo fala com ela, eles já criam um laço. Então isso é só projetado. Criança, não, adulto também, tá? Adulto também. Então isso é isso é programado, gente. Isso é planejado e programado. Ou seja, toque aqui que eu quero falar com você. Agora a gente já é amigo. Entendeu? Então, quer dizer, são tudo relações emocionais. Se eu não saber como o teu produto funciona, se eu não puder tocar, se eu não puder ter um mínimo de experiência com ele, como é que eu vou alinhar isso à solução que eu preciso? Como é que eu vou ter certeza que é realmente isso que eu preciso? Então, eu tenho que dar a possibilidade desse cliente vivenciar a relação com esse produto para ver se isso é a solução que eu preciso. Perfeito, Ale. Né? Ale, que mensagem você deixa? Na verdade, essas aulas aqui eu estou montando um podcast, tá? Então essa mensagem vai ficar no podcast também disponível. Queria que você deixasse uma mensagem final, fechando esses 5 sentidos aí, o que você recomenda? Uma dica de 1 minuto para a gente fechar no tempo aqui, para quem tem de repente alguma loja, para que aplique dentro da loja, para que fique esse recado aí. Que recado você deixaria para o pessoal? Eu acho que a própria percepção, né? Desenvolver a percepção, se doar. Né? A maioria das pessoas não sabe o conceito da palavra estado de flow. O estado de flow é quando você está imerso dentro daquilo, quando você ama o que você faz. Aprender a amar, quando você ama o que você faz, por exemplo, eu tenho uma loja, eu amo estar aqui. Amar estar aqui é dedicar-se, é estar de corpo e alma, é perceber as sutilezas daquilo, sabe? Então, assim, eu acho que falta um pouco essa entrega para as pessoas. Entrar realmente em estado de flow em cima do que está se fazendo. Quando você começa a fazer isso, você recebe uma retribuição social, uma retribuição do seu cliente de uma maneira incrível, sabe? Não, perfeito. Ale, brigadão, gratidão aí pela presença e pela participação. Vamos nos falando aí e em breve aí faremos novas lives conjuntas aí, com certeza. É isso aí. Valeu a todo mundo também. Maíra, chama a gente lá, vamos conversar. Tá, a gente está à disposição também. Vamos bater um papo legal, que eu acho que é isso aí que a nossa sociedade precisa, pessoas que construam algo. Valeu, gente. Maravilha. Gratidão imensa a todo mundo que está assistindo aqui agora, que vai assistir depois. E vamos em frente aí. Beijos e abraços, galera. Valeu, Ale. Acessa nosso Insta lá e estamos esperando vocês. Abraço. Maravilha. Tira um print aí, marca a universidade, marca a NeuroExpert também. Vamos para frente aí. Maravilha? Um abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.